Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse evento de processo civil, realizado pela Comissão de Processo Civil da Associação da OAB de Londrina. É um prazer muito grande recebê-los aqui mais uma vez para um evento dessa natureza, e especialmente em dezembro. Dezembro é o ano se findando. Normalmente as comissões vão aos poucos encerrando as suas atividades e programando as sessões de confraternização, não de processo civil. E é uma grande satisfação ver o auditório repleto aqui hoje para mais um evento da Comissão de Processo Civil. Isso é extremamente gratificante para a diretoria da OAB, que represento nesse momento, e mais uma vez faço um agradecimento a todos os presentes, aos professores que estão aqui hoje e vão ministrar esse mini congresso de processo civil. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Tiago Sarião. Pessoal, boa noite a todos. É com uma honra que a gente dá início aqui à nossa última reunião do ano da Comissão de Processo Civil. A gente estava até fazendo cálculo aqui, foram 20 palestras esse ano na Comissão de Processo Civil, uma série de professores aqui da região, né, a grande maioria conhecidos de vocês, e inclusive com o Daniel, né, e a gente encerra aqui o ano com esse mini congresso, uma última noite. A gente estava até em dúvida se a gente ia fazer um happy hour ou uma reunião de processo civil, né? Acabou prevalecendo o congresso. E hoje, na verdade, é o lançamento do livro dos professores Fuga e Caverzan e do Daniel também, né? Eles têm produzido bastante, têm feito uma longa produção acadêmica, e o Bruno lança hoje o livro dele, A Prova do Processo Civil, as principais inovações e aspectos contraditórios. Para quem conhece o Bruno, ele fala já há muito tempo de provas, né? Até o doutorado dele hoje é em provas com William Ferreira, né? Que é um dos professores exponenciais aí em matéria probatória no país. E ele lança também, em conjunto com o Thiago Caverzan, o livro de recursos em espécie no Código de Processo Civil, que é o último livro que eles lançaram, e eles inclusive fizeram um curso recentemente a respeito do livro. E a gente tem aqui o professor Daniel Colago também, que é amigo nosso, é professor de Presidente Prudente da Toledo, né, mestre pela USP, que lança o livro dele, Intervenção de Terceiros. Tá? O professor Daniel aqui é figura carimbada na casa, aqui é nosso amigo, já fez diversas vezes aqui no Convite Nosso. Os livros eles podem ser comprados hoje, tá? Inclusive a gente trouxe maquininha de cartão, vocês podem comprar diretamente com o Fábio Pagliari, que é esse senhor de preto aqui com cara de rico. Tá? A gente colocou direto ele para fazer a cobrança. Né? E o livro A Prova do Processo Civil custa R$30, recurso em espécie no Código de Processo Civil R$50 e intervenção de terceiros R$80. Tá? Se porventura ele cobrar mais, vocês comuniquem a gente. Tá? Pessoal, então agradeço aqui, cumprimento o Dr. José Carlos Vieira, em nome da diretoria. E a gente vai passar a palavra diretamente ao professor Daniel, que vai iniciar as palestras de hoje. Tá? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Bom, antes de mais nada, uma grata satisfação voltar aqui a Londrina. É sempre um prazer muito grande, queridos amigos aqui. Então, um cumprimento aqui rapidamente, né? Thiago Caverzan, Bruno, Thiago, José Carlos, amigos da Maria Célia, a Thaís que não veio, né, mas é de Londrina também, Fábio, Flávio, Breno, enfim, vários amigos aqui de Londrina, sempre uma satisfação. E me deram aqui a incumbência que eu não sabia de começar falando, então acho que é para eu falar menos, tá? Bom, gente, a ideia hoje, né, para fechar esse ciclo de estudos de processo civil de 2017, eu fui convidado aqui, tive a imensa honra de ser convidado aqui para falar um pouquinho sobre intervenção de terceiros, que é o tema que eu acabei de defender no mestrado lá na USP. Então, claro que de início é um tema muito complicado, muito complexo, é um tema corriqueiramente visto como um tema muito chato. Eu até brincava com o pessoal como é que faz para falar sobre intervenção de terceiros de maneira interessante. É sempre um tema que a gente vê lá na faculdade, os alunos eles não gostam, há uma dificuldade muito grande, até porque trabalha com direito material e com direito processual. Acho que o momento em que esse tema é dado na graduação é errado,
começa dando intervenção de terceiros no segundo ano da graduação ou antes, quando na verdade é necessário uma base bem mais profunda sobre direito material, então deveria ser dado lá no finalzinho, no quinto e último ano da graduação. Por vários motivos, o fato é que esse tema ele tem vários aí mistérios, né? E embora o intuito da dissertação aqui de mestrado tenha sido estudar uma possível teoria geral das intervenções de terceiros, é claro que nesse ambiente aqui, extremamente seleto, com advogados, com gente que lida com o dia a dia na prática, eu tentarei em poucos minutos trazer algumas questões bem práticas mesmo do dia a dia da advocacia, né, para a gente poder discutir. Vocês sabem já, certamente já ouviram falar, quando se fala no novo Código de Processo Civil, nesse tema de intervenção de terceiros, é comum dizer que houve algumas mudanças. É um tema que, assim como recursos, vocês vão ver já, sofreu mudanças. Algumas mudanças pontuais, mas outras mudanças um pouco mais profundas. Por exemplo, nós temos uma mudança digna de nota que tem um impacto na prática interessante, que é o redimensionamento da antiga nomeação autoria. Nós tínhamos lá no CPC de 73 uma modalidade de intervenção específica chamada nomeação autoria, que a gente brinca que era o cagueta, né? O cara que é demandado e ele diz que não é ele e indica quem que na verdade é o verdadeiro sujeito passivo legítimo. O exemplo clássico dos manuais de processo civil era do caseiro, o cara que está lá, sofre uma ação e na verdade nomeia a autoria quem é o verdadeiro invasor ou coisa do tipo. O fato é que essa mudança, embora ela pareça não muito relevante, ela traz algumas questões interessantes do ponto de vista prático para a gente pensar. O que o legislador fez do CPC de 2015? Dentre as mudanças, ele, por exemplo, tira essa especial intervenção de terceiros, chamada nomeação autoria, do capítulo das intervenções de terceiros, e ele joga a essência disso, de você ser demandado e indicar quem é o verdadeiro sujeito passivo legítimo, lá para o capítulo da resposta do réu. Então passa a ser uma preliminar da contestação à essência do que antes nós conhecíamos como nomeação autoria. E aí a reflexão que nos cabe é o seguinte: o que muda com isso? Quando o legislador tira isso do capítulo chamado intervenção de terceiros e trata disso no capítulo da resposta do réu, há alguma consequência disso na prática? É interessante a gente pensar, por exemplo, que há determinados procedimentos que não admitem intervenção de terceiros. Há determinados procedimentos, como o juizado especial, o mandado de segurança, que há restrições em relação à intervenção de terceiros, que não admitem, salvo uma ou outra, como assistência. E uma reflexão que eu jogo, que eu acho pragmaticamente muito importante para a gente pensar, é a seguinte: sempre houve um problema muito grande na prática, quem trabalha com mandado de segurança sabe, sempre houve um problema muito grande na prática envolvendo a autoridade coatora do mandado de segurança. Quem é, afinal, o sujeito passivo do mandado de segurança? Quem é a autoridade coatora? Para estar lá, competente. E sempre houve um problema porque nessa complexa estrutura da administração pública, muitas vezes o impetrante, o sujeito que está entrando com mandado de segurança, ele não sabe identificar exatamente quem é a autoridade coatora que tem que estar lá, quem deve ser indicado como autoridade coatora, quem tem competência para desfazer o ato ilegal. Pense, por exemplo, nos quadros da Receita Federal, da administração tributária em geral. Há vários tipos de delegados, de autoridades, e muitas vezes a gente não consegue identificar exatamente contra quem a gente deve impetrar o mandado de segurança. E sempre houve um problema na prática, que vem a autoridade coatora, que segundo alguns sequer é parte passiva do mandado de segurança, que parte seria a pessoa jurídica mesmo, o Estado, a União, mas muitas vezes vem a autoridade coatora e levanta nas suas informações a sua ilegitimidade, dizendo que ela não tem que estar lá, que é outra autoridade coatora. Isso gera um transtorno muito grande para o mandado de segurança, que fica parado muitas vezes até saber qual autoridade coatora que tem que estar presente no processo. E algo interessante para a reflexão é a gente pensar na medida em que a nomeação autoria, ela não é mais intervenção de terceiros, ela passa a ser uma modalidade de resposta do réu. Então eu reflito sobre a possibilidade da gente aplicar esse novo mecanismo aos processos de mandado de segurança. Vejam,
Antes não se discutia o cabimento de nomeação-autoria no mandado de segurança, até porque o mandado de segurança tem dispositivo, a lei do mandado de segurança tem dispositivo que veda algumas intervenções de terceiro, ou não sendo tão claro o dispositivo, é verdade, mas boa parte da doutrina sempre sustentou que não cabia intervenções de terceiros no processo de mandado de segurança, pela sua rapidez, pela sua celeridade, pela sua especialidade. Então, uma vez que a autoridade coatora é demandada, não se podia invocar o dispositivo que tratava da nomeação-autoria, dizendo que a autoridade coatora tinha um dever de, sustentando sua ilegitimidade, dizendo que não é ela que tem que estar lá no processo, indicar quem é a verdadeira autoridade coatora que tem que estar presente. E na medida em que a gente tira a nomeação-autoria do capítulo das intervenções de terceiros e passa a ser tratada dentro do capítulo da resposta do réu, parece muito mais fácil a gente sustentar pragmaticamente também a possibilidade de que a autoridade coatora, uma vez demandada, ela tem o dever, como diz o artigo 340 do CPC, que é o que trata desse instituto, ela tem o dever de, alegando sua ilegitimidade, indicar quem que deve estar no polo passivo do mandado de segurança. Em detalhe, a autoridade coatora, ela sim tem conhecimento de quem deve estar lá. Dentro do quadro da administração pública, quem tem competência para desfazer aquele ato que está sendo impugnado. Então, é uma primeira reflexão de índole bem prática. Quando a gente estiver advogando o mandado de segurança, claro, por impetrante, entrando com o mandado de segurança, e eventualmente ver que a autoridade coatora levantou nas suas informações uma tese de ilegitimidade passiva, o que, abrindo um parênteses, me parece estar errado, ela não tem que fazer isso, ela não pode fazer esse tipo de defesa, mas enfim, acontece muito na prática. Ela levantando essa tese de ilegitimidade passiva, como é comum, dá pra gente, como impetrante, como advogado do autor aí, levantar essa possibilidade de 340 aplicável ao mandado de segurança. Portanto, o juiz determinar que a autoridade coatora, assim que ela vai se manifestar, ela indique quem tem que constar no polo passivo do mandado de segurança. Então, uma primeira reflexão. Mas não é só isso que o novo CPC faz. O novo CPC também, ele muda o local da oposição. Nós tínhamos aquela famosa intervenção de terceiro chamada oposição. A e B está brigando por uma coisa, vem um terceiro de fora e diz que a coisa não é nem de A nem de B, que é dele. Então, essa oposição, que era tratada como intervenção de terceiros no CPC revogado, passa a ser tratada no novo Código de Processo Civil como um procedimento especial. Está lá no capítulo dos procedimentos especiais. Aqui sem grandes alterações. Mas, além disso, nós temos lá as intervenções que ficaram. Então nós temos a assistência, a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Essas três, elas foram mantidas e sofreram alguns breves ajustes. O que importa a gente tratar do ponto de vista prático? Que o CPC trouxe para dentro do capítulo das intervenções de terceiros, então vejam, ele manteve a assistência, a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Assistência, um terceiro que quer ajudar uma das partes a ganhar. Denunciação da lide, o caso de regresso da seguradora. E chamamento ao processo, aquele caso de solidariedade acima de tudo, que o devedor chama o codevedor para repartir o bolo. Então essas três foram mantidas. E a oposição e a nomeação autoria, elas foram realocadas. E além disso, o que o CPC faz que é interessante? Ele traz para dentro do capítulo das intervenções de terceiros, que não tinha antes, não tínhamos isso antes, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instituto muito famoso, mas que foi trazido aí pelo CPC dentro do capítulo das intervenções de terceiros, e a famosa figura do amicus curiae. E sobre essas figuras a gente tem algumas reflexões práticas, especialmente no que diz respeito ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todos nós sabemos o que é a desconsideração da personalidade jurídica, o instituto até do direito material, não é nem do processo. O que o CPC faz, na verdade, é procedimentalizar a desconsideração. Então, traz regras processuais para se aplicar à desconsideração. Então, caso eu queira atingir o patrimônio do sócio numa dívida da sociedade, eu preciso seguir um procedimentozinho. É nítido que esse dispositivo do CPC veio
para tentar resolver aqueles problemas da prática, especialmente na justiça do trabalho, de atingir o patrimônio do sócio diretamente, sem contraditório, sem saber se houve fraude, se houve confusão patrimonial. Então o que o CPC faz? Ele dá um ar processual para a aplicação da desconsideração. Então, uma vez que você deseja, num processo que está correndo, que visa receber algo da sociedade, pessoa jurídica, uma vez que você visa atingir o patrimônio do sócio, porque existe algum tipo de fraude, você precisa, para que isso seja legítimo, instaurar um incidente. Nada mais é do que abrir uma oportunidade para que as partes debatam a respeito da existência ou não de eventual fraude. Isso é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem, o que é interessante a gente pontuar pragmaticamente aqui é o seguinte: a doutrina vem discutindo a natureza desse incidente, o que é esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E muitas vezes discutir natureza jurídica de algo parece um tanto quanto teórico, um tanto quanto acadêmico apenas. Quando na verdade, pessoal, isso tem uma consequência prática gigantesca, na advocacia mesmo. Eu dou um exemplo em relação a isso. Na medida que a gente consegue detectar que esse tal incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma ação, isso é uma demanda, isso tem reflexos. Vejam, se eu estou entrando com uma ação, se eu entrei com uma ação contra uma pessoa jurídica para cobrar uma dívida, o processo está correndo. No curso do procedimento, eu percebo há elementos que houve alguma confusão patrimonial. Por exemplo, a pessoa jurídica não tem patrimônio, eu não estou conseguindo pegar patrimônio dela e há indícios de fraude. Para eu poder atingir o patrimônio do sócio, eu preciso então requerer para o juiz a instauração desse incidente. Uma petição simples em que eu falo: juiz, há indícios de fraude, vamos instaurar um incidente, intime, cite na verdade a outra parte, o envolvido, para se manifestar, e vamos produzir provas para ver se há realmente essa fraude ou não, para saber se eu posso atingir o patrimônio ou não. Vejam, a doutrina ela vem discutindo qual é a natureza desse requerimento. O requerimento que o autor da ação contra a pessoa jurídica faz para instaurar um incidente e poder atingir o patrimônio do sócio. E o que tem prevalecido, ou menos me parece mais correto esse posicionamento, que esse requerimento, embora não tenha toda aquela forma de uma petição inicial, esse requerimento, a instauração tem natureza jurídica de ação. Você está demandando o sócio que você quer atingir. E qual é a consequência disso? E hoje já há, inclusive, precedente de tribunal levantando isso, dizendo que isso é uma ação. O fato é, na medida que a gente enxerga esse incidente de desconsideração como uma demanda, como uma ação, vejam que a posição processual do terceiro, e por que isso é uma intervenção de terceiro? Porque a demanda está entre A, autor que está tentando receber, credor, e B, empresa, ré. Aí é uma intervenção de terceiro porque nós estamos trazendo para dentro do processo o sócio, que é personalidade jurídica distinta, é uma terceira pessoa. A pergunta é, de que forma que esse terceiro entra no processo? A título de que ele entra no processo? Qual que é a posição processual quando ele entra no processo? Na medida que a gente percebe que o incidente é uma demanda, o autor está promovendo uma ação contra esse cara que está de fora, contra esse sócio. E quando esse sócio entra no processo, vejam que curioso, ele passa a ser litisconsórcio passivo da pessoa jurídica. A pessoa jurídica já estava no processo. O sócio, uma vez que é demandado ulteriormente, no meio do processo, ele passa a ser réu e passa a ser litisconsórcio passivo da pessoa jurídica. Aí a pergunta é, tá, mas e daí? Para que serve saber que ele é litisconsórcio passivo? É muito simples. Percebam que a partir do momento em que instaura o incidente e o sócio entra no processo, se houver advogados distintos, os prazos processuais são dobrados, por exemplo. E vejam, a gente só consegue chegar a essa conclusão se a gente saber, a partir da premissa, que o sócio terceiro entra no processo como réu e se torna litisconsórcio da pessoa jurídica que já está no processo.
e, portanto, eu tenho um litisconsórcio, havendo advogados distintos, procuradores distintos, o prazo é, por exemplo, em dobro. E várias outras consequências processuais. Por exemplo, se esse sócio pode futuramente discutir a existência da dívida ou não. Qual é o limite que esse sócio tem para falar no processo? Então percebam que é importantíssimo a gente conseguir estudar bem, detectar a natureza da posição processual do sócio que entra no processo, para ver as consequências processuais que daí decorrem. Outra coisa importante, se por acaso eu já tiver elementos de fraude no começo do processo, ao ajuizar a ação contra a empresa, eu já consigo perceber, já tenho elementos de que o sócio está participando de uma fraude, confusão patrimonial, etc. Vejam que não há necessidade de instauração de incidente, pelo simples motivo de que, nesse caso, a lei diz para você, autor, credor, que quer receber o crédito, para você demandar contra os dois. Você entra com uma ação contra a pessoa jurídica e contra o sócio, dizendo que houve confusão patrimonial. Percebam que o devedor é a pessoa jurídica. O sócio, a princípio, não é o devedor, mas você já demanda ele em litisconsórcio, porque você já tem elementos que evidenciam a fraude. Vejam que nesse caso não há sentido prático a gente falar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Só tem sentido falar em incidente se eu vou abrir uma atividade cognitiva no meio do processo. Se eu estou tentando executar a empresa e aí eu tenho que abrir uma atividade cognitiva para discutir fatos, provas e demais elementos no meio do processo. Se eu já demando os dois, não há que se falar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas vejam que ainda assim haverá um litisconsórcio, 2 réus no processo, ainda que, segundo alguns, um litisconsórcio eventual aí. Primeiro você vai analisar a responsabilidade de um, para depois, eventualmente, comprovada a fraude, analisar a responsabilidade do outro. Mas eu quero que vocês reflitam sobre as consequências processuais, e aí uma aplicação prática na vida do advogado, da gente identificar o incidente como uma coisa ou como outra coisa. Há quem diga, por exemplo, que o sócio, quando ele entra no processo, ele não se torna réu. Ele não faz litisconsórcio com a pessoa jurídica. E aí a consequência disso para quem diz que o sócio não se torna réu e não há litisconsórcio, eu não posso, por exemplo, por coerência, sustentar eventual prazo dobrado por haver advogados distintos em litisconsórcios, de litisconsórcios com advogados distintos. Então é importantíssimo a gente ter bem definido essa parte teórica de natureza jurídica, para que a gente possa eventualmente ganhar ou perder um prazo por conta da natureza jurídica da intervenção do sócio na desconsideração da personalidade jurídica. E além disso, pessoal, isso chama muito a atenção, e eu confesso para vocês que o objetivo do meu estudo aqui foi tentar demonstrar que era possível falar numa teoria geral das intervenções de terceiros. Porque o que sempre me incomodou, e eu tentei, claro, dar um viés prático para não ficar no mundo apenas abstrato. O que eu tentei demonstrar foi o seguinte: quando a gente vai estudar recursos, antes da gente estudar apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, tem uma parte do CPC que fala disposições gerais sobre recurso. Para que serve aquela parte? Você usa ela para várias coisas. Ali é uma base teórica, uma base para você resolver muitos problemas de interesse, de legitimidade. Quando a gente vai falar sobre provas, antes da gente estudar prova testemunhal, prova documental, prova pericial, tem uma parte que fala disposições gerais sobre provas. Tem sua função. Quando a gente vai estudar execução, antes da gente estudar como é que se executa uma obrigação de fazer ou não fazer, como é que se executa uma obrigação pecuniária, uma obrigação de dar coisa, tem uma parte que fala disposições gerais sobre cumprimento de sentença, sobre execução. Eu percebi que nunca houve nos códigos brasileiros uma parte geral sobre intervenção de terceiros. Não há. Se você pesquisar no CPC de 39, de 73, agora 2015, e também nos códigos estaduais que nós tínhamos antes de 39, não há um capítulo que abre
o título das intervenções de terceiros, falando das disposições gerais interventivas. Sempre o legislador colocou lá da intervenção de terceiros e logo depois da assistência, da denunciação da lide. Já começa a falar de uma espécie de intervenção de terceiros imediatamente. E aí, isso me motivou a estudar um pouco o tema, porque em relação a essas formas típicas que estão no código, a gente consegue resolver a maioria dos problemas, porque vem lá regulado como é que faz a assistência, como é que é o próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vem lá detalhado como é que faz. Primeiro você faz isso, aí o juiz vai citar para se manifestar, vai ter atividade instrutória, etc. Mas aí a reflexão que eu gostaria também de jogar para vocês, do ponto de vista prático, é o seguinte: como é que faz para a gente aplicar aquelas intervenções de terceiros que não estão reguladas de maneira detalhada na lei? Por exemplo, nós temos outras intervenções de terceiros além dessas 5 que eu mencionei para vocês. Além da denunciação da lide, do chamamento ao processo, da assistência, agora do incidente e do amicus curiae, vocês sabem que nós temos outras intervenções de terceiros espalhadas pelo ordenamento brasileiro. Por exemplo, nós temos aquela famosa intervenção anômala da União, que não precisa de interesse jurídico. Há uma lei que permite que a União entre num processo independentemente de interesse jurídico, só para mesmo, bastando um interesse econômico. Há uma intervenção que talvez seja muito caro na prática, quem advoga no direito de família, há uma intervenção famosa no artigo 1698 do Código Civil, que é muito pouco estudada. É aquela intervenção que, uma hipótese em que um menor entra com uma ação de alimentos contra o pai, mas o pai não tem como pagar esses alimentos. O 1698 do Código Civil, ele permite que outros que têm condições de pagar entrem no processo. Por exemplo, o avô, a avó pode entrar no processo, numa ação de alimentos, por exemplo. O curioso é que o Código Civil prevê isso em um dispositivo. Há um único dispositivo estabelecendo isso. Olha, não havendo como pagar tal, é possível chamar os demais devedores de alimentos para entrar no processo. Acabou. Aí a pergunta que eu faço para vocês é assim: imagine que vocês estão advogando para o autor, para aquele que precisa de alimentos. Ajuizaram demanda contra os pais e não há nenhuma possibilidade de que os pais paguem alimentos, não há recursos financeiros algum. E aí você precisa defender os interesses do menor, que precisa de alimentos. E você olha para o 1698 do Código Civil e vê essa possibilidade. Olha, eu posso chamar os avós também, tem um dos avós é muito rico, etc. A pergunta que eu faço é como que a gente concretiza, procedimentaliza essa intervenção? Primeira pergunta: quem que chama os avós? É o próprio autor da ação, que vê que os pais não têm alimentos, não tem como pagar alimentos, então quer chamar os avós? São os pais réus que, vendo a insuficiência, vendo que não vão conseguir pagar, manda chamar os avós para dentro do processo? Ou, terceira hipótese, é o juiz que, vendo que não tem como dar alimentos ali, naquela situação, o juiz vai lá e de ofício chama os avós para entrar no processo? É uma intervenção decorrente de ato do juiz. Vejam que nós temos 3 opções aqui, e a doutrina sempre discutiu sobre como chamar esse terceiro, no caso aqui o terceiro, o avô, vamos supor. A doutrina sempre discutiu como que a gente chama esse terceiro para dentro do processo. Há na doutrina quem fale, é o próprio autor da ação que pode chamar os avós. Veja, o autor da ação entrou com uma ação contra o pai, e há quem diga que é o próprio autor da ação que, no meio do processo, promove essa intervenção de terceiro, chamando o avô para dentro do processo. Há na doutrina quem diga que quem tem legitimidade para fazer isso é o réu. O pai, que vendo que não tem condição de pagar, ele vai lá e chama, puxa o avô para dentro do processo. E há quem diga que o juiz pode fazer isso de ofício, que é uma intervenção ius iudicis, decorrente de ato do juiz. Fato é, a lei não regulamenta isso, e nós não temos uma teoria geral sólida das intervenções de terceiros para discutir isso, para saber como é que eu faço para aplicar num caso em que a lei é omissa, num caso em que a lei não fala. Porque vejam, quando a gente estuda chamamento ao processo,
O credor entra com uma ação contra apenas um devedor solidário. O credor pode escolher um devedor. Entrou com ação apenas contra um, cobrando a totalidade, correto? É justamente a ideia da solidariedade. O credor pode entrar com ação contra apenas um, cobrando toda a dívida. A lei diz que o devedor demandado, ele pode chamar o processo os codevedores, correto? Muito simples, vejam, a lei resolveu. Quem pode chamar, quem pode promover a intervenção de terceiro? O devedor, o réu. Por isso que a doutrina sempre vai falar que o chamamento ao processo é promovido sempre pelo réu. Agora, e nesse caso da ação de alimentos? A lei não regulamenta isso. Como é que a gente faz para saber quem que pode chamar, quem que pode promover a intervenção de terceiros? Há um posicionamento muito famoso na doutrina, que acabou ganhando força, do professor Cássio Scarpinella Bueno. O professor Cássio Scarpinella tem um artigo bem famoso, que ele fala assim: a intervenção do alimentante do 1698 como nova modalidade de chamamento ao processo. Há um posicionamento clássico do professor Cássio que ele fala assim: essa hipótese da ação de alimentos que nós estamos falando, do 1698 Código Civil, é uma nova modalidade de chamamento ao processo. E, portanto, o professor Cássio defende a partir disso que quem pode promover a intervenção do avô numa ação de alimentos é o réu. Ele aplica toda a base teórica que nós temos para o chamamento ao processo para essa intervenção. Por quê? Porque falta fonte, falta base para a gente tentar extrair algo. Só que, estudando a fundo isso, né, no âmbito do mestrado lá na USP, eu comecei a perceber o seguinte: isso é muito mais uma tentativa de alocar o instituto para algo que a gente já conhece, para que tenha consequências, para que a gente consiga procedimentalizar, do que algo muito técnico. Porque, vejam, na medida em que a gente diz que isso é uma forma de chamamento ao processo, a gente resolve vários problemas. Se é uma forma de chamamento ao processo, pronto. Eu sei quem pode chamar, eu sei como é que vai acontecer, qual é a consequência disso, o que o juiz vai fazer depois, eu sei de tudo. Só que, na verdade, sempre houve um receio da doutrina de admitir que o autor da ação de alimentos pudesse chamar o avô no meio do processo. E da onde veio esse medo? Simples. Em regra, o processo civil brasileiro não admite que a gente promova, que o autor promova uma demanda no curso do procedimento. Isso é exceção. Se você quer formar um litisconsórcio, o que você faz? A regra no Brasil é que o litisconsórcio seja inicial. Excepcionalmente, nós temos o litisconsórcio ulterior, ou seja, a formação de litisconsórcio de mais de um réu no meio do processo. Excepcionalmente. Então vejam, a doutrina sempre teve uma dificuldade muito grande de admitir, por conta disso, que o autor da ação, o menor que entrou com uma ação de alimentos, vendo que o pai não tem patrimônio, a doutrina sempre teve dificuldade em permitir que esse autor agora promovesse uma demanda incidental naquele processo contra o avô, para trazer o avô para o processo. Então, a doutrina sempre foi levada a isso. O posicionamento do professor Cássio, por exemplo, no sentido de que isso é um chamamento ao processo, tem muito desse dogma. Porque vejam vocês, parece muito... estabilidade, né? Estabilizou, perfeito. Parou, né? Estabilidade subjetiva da demanda. Exatamente. No momento que há um determinado ato ali, não pode mais ninguém estar no processo. Subjetivamente está estável. Exato. Típico exemplo de estabilização da demanda. Não estabilização da tutela antecipada, estabilização da demanda mesmo. Então, sempre houve uma dificuldade da doutrina de admitir isso. E qual que é o interessante da gente estudar a intervenção de terceiros do ponto de vista mais geral, uma visão global, panorâmica, como teoria geral? Na medida em que a gente percebe que o CPC trouxe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para dentro do capítulo da intervenção de terceiro, o CPC bate o carimbo que é possível intervenção de terceiro mediante ação incidental. Ou seja, se a gente considera que a desconsideração, que o incidente de desconsideração é uma ação promovida no meio do processo por aquele que quer receber o crédito,
a gente consegue ter elementos para dizer o seguinte: olha, não há problema na intervenção do alimentante, não há problema de admitir que o autor da ação também, o menor que precisa de alimentos, possa, no curso do procedimento, promover uma intervenção de terceiro mediante ação. Então, o que eu proponho, por exemplo, aqui no livro? Eu proponho a aplicação do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a gente possa aplicar a intervenção do artigo 1698. Ou seja, a lógica é a mesma. É o autor que entrou com uma ação querendo alimentos, vendo que o pai não pode pagar, os pais não podem pagar, no meio da execução já, vendo que não tem patrimônio, o que é possível e parece que o sistema brasileiro agora admite? O autor, incidentalmente, promove uma demanda contra o avô, contra a avó. Essa demanda traz o avô, a avó, para dentro do processo. Isso é uma intervenção de terceiro. Na execução entrou alguém que estava fora, o avô, a avó. Vejam, a partir disso nós podemos chegar à conclusão que quem tem a legitimidade para promover a intervenção de terceiro do avô ou da avó é o autor da ação. É ele que tem o maior interesse de falar: olha, eu quero que você venha aqui para pagar alimentos, eu preciso. Não dá para deixar isso nas costas do réu, que vai verificar se tem condições, se não tem, para eventualmente chamar. Percebam, pessoal, que se a gente deixa isso para o réu, a gente pode prejudicar os interesses do menor. E se o autor, e se o réu da ação não quiser chamar? Ele não tem recursos financeiros e ele não quer promover a intervenção de terceiros. Ele não quer chamar o avô e a avó para dividir o bolo. E aí? Mas o menor precisa dos alimentos. Então parece muito mais interessante a gente enxergar dessa maneira. E o que eu tentei mostrar aqui é que há hoje no Brasil elementos no sistema interventivo para a gente aplicar essa lógica do incidente para dentro da intervenção do alimentante. Então, se vocês entrarem com uma ação protegendo os interesses de um menor que precisa de alimentos, vocês podem eventualmente, no curso do procedimento, fazer uma petição e convocar o avô, a avó para dentro do processo. Isso vai ter natureza de demanda. Então, nós sempre temos que ter em mente não só as mudanças que o CPC trouxe, não só essas novas modalidades interventivas, mas o que eu gostaria de trazer para vocês refletir é várias outras intervenções de terceiros espalhadas pelo ordenamento, que nós chamamos aí de intervenções de terceiros atípicas, que são aquelas que não estão catalogadas no capítulo da intervenção de terceiros, que precisam ser melhor estudadas, que não tem como a gente aplicar ela sem uma parte geral para sustentar, sem uma teoria geral. E a partir do estudo das intervenções a gente consegue criar um mínimo manancial teórico para a gente poder aplicar essas intervenções de terceiros. E a última, pessoal, que eu trato com vocês aqui, que eu acho que tem uma aplicação prática bem interessante, é a figura do amicus curiae. Vocês já ouviram falar, a figura do amigo da corte, sempre existiu lá no âmbito do controle concentrado, a DIA, ADC, do Supremo Tribunal Federal. O que o Código de Processo Civil de 2015 faz é o quê? Não é criar um amicus curiae, portanto, simplesmente ele generaliza a aplicação, a possibilidade de intervenção do amigo da corte para todo e qualquer caso. Então, mesmo numa demanda entre A e B, particular, que corre em primeiro grau, aqui em Londrina, é possível que a gente tenha intervenção de amicus curiae. Isso jamais foi pensado. A gente sempre permitiu a entrada de amicus curiae, daquele amigo da corte que auxilia o juiz, se manifesta com conhecimento, no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade. Uma associação ligada à proteção dos povos indígenas, numa ação que discute terras indígenas, coisa do tipo. Agora, é possível que numa ação entre Daniel e Fábio, discutindo uma questão privada, eu possa ter a intervenção de um amigo da corte. Tanto o juiz pode chamar, como o amigo da corte, o amicus curiae, pode espontaneamente querer entrar no processo, querer ingressar no processo.
É claro que isso tem uma repercussão, é claro que isso gera um problema na prática, que é uma certa mercantilização dessa atividade. É possível que a gente tenha amigos cures profissionais por aí, que trabalham exatamente para fazer isso, para ir entrando em processos alheios. E é claro que é preciso pensar ou repensar o que é interesse jurídico para fins de intervenção, que é um tema interessantíssimo, pouco estudado, e que, se for bem estudado, a gente consegue resolver problemas práticos que a gente não imagina, saber os limites da intervenção, o que é interesse jurídico para fins de intervenção. E para finalizar, algo que eu não poderia deixar de falar reforçando essa necessidade da gente estudar as modalidades interventivas numa perspectiva geral, de teoria geral. Vejam vocês como o legislador começou a se preocupar com isso. Olha o problema da gente colocar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dentro do capítulo das intervenções de terceiros. O legislador fez isso. Bem ou mal, certo ou errado, ele tratou do incidente dentro do capítulo chamado intervenção de terceiro. Tá, e qual o problema disso? A pergunta é: juizado especial civil, há um dispositivo da Lei 9.099 que diz: não cabe intervenção de terceiro no JEC. O incidente é uma intervenção de terceiro. Logo, não caberia o incidente no âmbito do juizado especial. É por isso, e já pensando um pouco nisso, eu acho que esse dispositivo é muito importante. O legislador, lá no apagar das luzes, no artigo 1000 e pouco do CPC, um dos últimos dispositivos, ele lembrou de colocar um dispositivo falando: aplica-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do juizado especial civil. Salvo engano, artigo 1062, 1048, por ali. Quero que vocês reflitam sobre a importância de fazer isso. Vejam, chamar de intervenção de terceiro algo tem reflexos. O legislador poderia fechar as portas aí para a aplicação do incidente para vários procedimentos, como o JEC. Quer dizer que se eu entrar com uma ação cobrando uma empresa R$40 mil e eu fico sabendo que há uma confusão patrimonial, eu quero atingir o patrimônio do sócio, só pelo fato de ser juizado especial e pelo fato do incidente de desconsideração ser uma intervenção de terceiro, quer dizer que eu não posso desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o sócio, se for no âmbito do JEC, por exemplo? Vejam, são noções afetas a uma teoria geral das intervenções de terceiros, as limitações que a lei faz às intervenções de terceiros e a forma como o Código tem que tomar cuidado para tratar delas. Embora o Código tenha falado do juizado especial, cuidado, é possível que a gente esteja advogando, veja um procedimento especial ou sobrevenha uma lei especial que regulamenta um procedimento específico societário, por exemplo. E nessa lei de 15 artigos que trata de um procedimento específico societário, por exemplo, uma dissolução parcial de sociedade, algum procedimento específico, imagine que venha um dispositivo lá, artigo 12, que fala: não se admite intervenção de terceiro nos processos de que trata essa lei, o que é comum em procedimentos especiais. Vejam o problema que o legislador vai ter criado. Logo, naquela lei, a princípio, não se poderia admitir um incidente de consideração da personalidade jurídica, a partir do momento em que ele passou a ser rotulado como intervenção de terceiros. Então, até isso, a gente precisa ir de maneira mais profunda para estudar quais as razões que fazem com que o legislador impeça a intervenção de terceiro num procedimento. E isso eu acabei tratando aqui na dissertação também, e eu discuto várias proibições, vários exemplos de procedimentos especiais que falam: nesse procedimento não cabe intervenção de terceiro. Aí a pergunta é: será que não cabe mesmo? Por exemplo, a lei do mandado de segurança parece vedar. A lei do juizado especial é clara em vedar. Não cabe. Mas a jurisprudência admite assistência no âmbito do juizado especial. A jurisprudência do STJ admite a intervenção da assistência no âmbito do mandado de segurança. Por que isso? A lei diz que não cabe intervenção de terceiro, a jurisprudência admite assistência, tem algo errado aí. Então, o estudo também enfrenta isso.
Afinal, dá pra gente sistematizar isso? Quando que afinal vai caber, quando afinal não vai caber? E a gente pode resolver alguns problemas como, se vier uma lei dizendo que não cabe intervenção de terceiros, a gente pode estudar de maneira mais aprofundada, com base numa teoria geral em outros exemplos, se na verdade naquela lei realmente não tem que caber intervenção de terceiro, ou se a gente pode eventualmente admitir uma intervenção. E aí a gente tem que pensar intervenção que amplia o objeto do processo litigioso, intervenção que não amplia o objeto do processo e várias outras coisas. Então, a minha fala hoje era para ser bem breve mesmo, é só para jogar para vocês algumas reflexões de um tema aparentemente tão complexo, tão difícil, tão mal visto, mas que tem repercussões práticas e que pode fazer o advogado ganhar ou perder uma ação, ganhar ou perder um prazo. Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, primeiro pela paciência de vocês. Acreditem, não é fácil ser ouvido em tema de intervenção de terceiros. Dificilmente as pessoas têm interesse em intervenção de terceiros. É diferente de falar de recursos, né? Falar de provas. O Bruno e o Thiago são espertos para falar sobre isso, porque é muito prático, muito interessante. Falar de intervenção de terceiro é realmente uma tarefa árdua, mas espero que tenha de alguma maneira ajudado, tá? Agradeço mais uma vez ao convite que me foi formulado. Tenho um carinho muito grande por Londrina, muito em decorrência dos amigos que eu tenho aqui, do Bruno, do Thiago, dos Thiagos. Eu fico sempre muito feliz em voltar para cá, espero voltar mais vezes. Já falei que 2018, nos encontros que vocês vão ter aí, quero muito voltar para a gente bater mais um papo. Então, fica meus mais sinceros agradecimentos a vocês e a Londrina em geral. Então, agradeço e devolvo a palavra aqui ao presidente. Bom, até sem delongas, eu vou passar já a palavra para o professor Cavarzana, e aí o filho já pode comentar, em casa em relação a isso, e aí boa noite, gente. Vou colocar o relógio aqui, não que eu vá me importar muito com o tempo também. Tô brincando. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui novamente. Então, agradecer ao OAB na pessoa do Dr. José Carlos, agradecer a Comissão de Processo Civil também, na pessoa do seu presidente, o amigo Sabial. A possibilidade de estar aqui junto com o professor Bruno, com quem eu andei escrevendo alguma coisa, né? É sempre uma alegria muito grande. E estar junto com o professor Daniel também é uma alegria enorme, se bem que tarefa árdua é falar depois dele, né? Mais árdua do que falar de intervenção de terceiros, acho. E agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Uma série de amigos, de alunos, de ex-alunos também, de colegas. Eu falo que é impressionante que aluno e ex-aluno, né? Os caras não cansam de ouvir as borrachas que a gente fala, né? Impressionante. E aí já pedi licença então para ser informal, como eu sempre sou. Eu vou falar um pouquinho sobre recorribilidade, e bem pouquinho mesmo, sobre recorribilidade de decisões interlocutórias. O Código de Processo Civil de 2015, já na exposição de motivos, disse que pretendia reduzir o número de recursos, né, inclusive de espécies, mas reduzir o número absoluto de recursos de forma a procurar garantir uma tramitação mais ágil dos processos. Fazer com que isso colaborasse para a razoável duração do processo. E aí a gente teve o fim do agravo retido, a gente teve o fim dos embargos infringentes e a gente teve uma limitação do cabimento do agravo de instrumento. Isso foi redução de recurso, na verdade. Isso é muito discutível, né? Porque o que a gente tinha como embargos infringentes antes virou uma técnica de ampliação de colegiado do julgamento que, na verdade, a tendência é que ocorra mais do que acontecia antes. A gente teve o fim do agravo retido, mas a gente tem a possibilidade de... Então, uma coisa que é importante não cabe mais recurso contra a decisão interlocutória. Cabe. Desde que tenha cunho decisório, sempre algum recurso cabe no nosso sistema. O que não cabe mais, em tese, é a recorribilidade imediata. Isso pode ter um ponto positivo, mas pode ter um ponto negativo também, né? Que é o seguinte, a gente chega no momento da apelação naquele walking dead de matérias, né?
Todo mundo pensando quem quer enrolar o processo e tentar ressuscitar alguma coisa para ver se enrola um pouco mais no andamento. Eu não sei se isso vai poder colaborar muito. E o agravo retido, se a gente for pensar bem, não tinha um prejuízo lá muito grande para o andamento do processo, né? Ele ia marcando preclusão da discussão. E quando o juiz entendia que não tinha possibilidade de retratação da decisão dele, ele não precisava nem intimar outra parte. Então era uma ferramenta importante de marcar, olha, isso aqui não se discute mais. Bom, e além disso a gente teve uma pretensão de limitação das matérias em que cabe agravo de instrumento. Vejam vocês, se a gente olha para a experiência processual no mundo, isso é algo que é comum, né? Para falar de 3 países, Portugal, França, Argentina. Só a Argentina que não tem uma limitação lá muito grande de recurso contra a decisão interlocutória. Se bem que eles têm algo que é parecido com a França, que é um limite de valor. Ações de pequeno valor não comportam recurso, nenhum recurso, a não ser o pedido de reconsideração. Na França, ações que têm um valor inferior a 4.000 euros não comportam recurso. E o detalhe interessante, nesses países todos, o recurso contra a decisão interlocutória, quando cabe, chama apelação também. Então assim, na França e em Portugal a gente tem um rol que é menor do que o brasileiro até. E aí a tendência que a gente tem é, bom, se no resto do mundo funciona assim, vamos fazer funcionar assim aqui também, né? E aí a gente estabeleceu um rol que tinha, assim, a pretensão de resolver o problema. Eu trouxe aqui até anotado, para não me perder muito, que na realidade a gente criou alguns problemas, né? E eu falo assim que a gente olha o Código de Processo Civil e tem a impressão de que faltou os caras tomarem café junto de vez em quando, né? Você tem uma tentativa de fechar a porta para o agravo de instrumento lá no próprio artigo 1015, e quando você trata lá da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, você faz o agravo ser obrigatório, porque senão você tem estabilização da tutela, mesmo que a parte não quiser recorrer, porque se ela não recorrer, dá estabilização da tutela, que é um negócio que não faz muito sentido, né? E tem um outro detalhe também, se a gente for ver os números do CNJ, a gente vai chegar à conclusão incômoda de que o maior gargalo está no primeiro grau de jurisdição, não está na parte recursal, de tempo de tramitação. Mas isso são outros 500, né? Vejam, algumas situações problemáticas. O artigo 1015 não contempla a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que trata da atividade de instrução. Então, assim, isso é um caso prático que fez a gente começar a pensar sobre isso, né, professor Bruno? O juiz arbitrou honorários periciais num valor que você considera absurdo. Não cabe agravo de instrumento contra essa decisão. E aí você deve fazer o quê? Recolhe, mesmo que muito acima, e depois você ganhar o recurso, vai cobrar de quem que você pagou a mais? Não recolhe. Você não sabe se vai ganhar o recurso depois, lá no momento da apelação. Isso gera uma instabilidade enorme. Mas a gente tem outros problemas. A rejeição do pedido de revogação de gratuidade judicial. O artigo 1015 prevê que, se houver revogação do benefício, cabe agravo. Se houver negação do benefício, cabe o agravo. Mas a rejeição do pedido de revogação não tem a previsão de cabimento de agravo de instrumento. Qual que é o problema, professor? Bom, você imagina que o réu efetiva o pedido, o juiz concede. Aí o réu pede só ele a produção de uma determinada prova pericial de alto custo. Vocês já tentaram arrumar um perito para fazer perícia de alto custo para receber só no final? Esse é um processo que vai ficar parado 3, 4, 5 anos. Não tem, em tese, se a gente for olhar o artigo 1015, a possibilidade de recurso imediato contra essa decisão. Rejeição do pedido de exclusão de litisconsorte. Se o juiz exclui o litisconsorte, tem possibilidade de agravo. Se o juiz rejeita o pedido, não. Qual que é o inconveniente? Você pode sujeitar a parte que se entende, pelo menos claramente ilegítima, a todos os custos financeiros, emocionais e tudo mais de uma instrução inteira do processo. Acolhimento do pedido de limitação de litisconsórcio, acho que isso nós podemos até passar. Rejeição do pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos.
Então o código trata aqui, quando cabe, quando houver concessão, modificação ou revogação do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, aí cabe. Agora, e se a parte pede atribuição de efeito suspensivo e o juiz nega? Não incide na hipótese do artigo 1015. E vejam que a gente pode ter alguns casos extremamente graves, né? Foi penhorado lá o imóvel onde está sediada uma determinada indústria. Você tem uma centena de famílias que dependem do funcionamento da indústria para ganhar seus salários, prover a própria subsistência, o próprio funcionamento da indústria, aquele negócio de função social da empresa. Tudo, o juiz nega a atribuição de efeito suspensivo, não tem recurso. Se a gente olhar friamente, fizer uma interpretação literal do artigo 1015, condenação por litigância de má-fé. O juiz condena, impõe uma multa, arbitra uma indenização, não cabe recurso imediatamente contra essa decisão. E vejam que a gente tem uma série de outros problemas aí, né? Porque a pessoa que é prejudicada pela condenação ao pagamento de litigância, ao pagamento de alguma verba por litigância de má-fé, ela pode ganhar o processo depois. Isso não anula a condenação dela por litigância de má-fé. E aí ela ganhou o recurso. Tem gente que fala que não vai caber apelação. Esse não cabe apelação, ela não tem como fazer o questionamento dessa condenação, o que é um negócio absurdo também. Eu até tenho defendido, esse não é o tema da minha fala hoje, mas eu tenho defendido que a gente precisa entender que o interesse recursal na apelação depende de uma sucumbência em sentido amplíssimo. A parte ter sido sucumbente, ter tido um interesse prejudicado em qualquer fase do processo por decisão que não comportava agravo de instrumento. Porque tem gente que fala assim, não, daí ela usa o parágrafo 2º lá, do 1009 e faz contra-razões. Aproveita as contra-razões. Bom, mas e se a outra parte não quiser recorrer? Se a parte desistir do recurso... Pode ter execução provisória desse nada. E aí? Não, a gente cria um monte de problema, né? Bom, diante disso aqui, pelo menos das hipóteses de cabimento, do que a gente tem de problema, a gente tem 3 linhas doutrinárias, né? Uma que vem dizendo que o rol, a coisa do jeito que está é ruim, porque vejam, a gente não tinha um problema muito grande com o recurso de agravo na versão final do Código de 1973. A coisa estava funcionando. Então, é isso que gera uma dor no coração de muita gente, né? Estava tão bonitinho, tal, igual o universo antes de Deus criar o homem, né? Estava tudo funcionando tão bonitinho, as estrelinhas, não sei o que, precisava criar isso aqui, que um sai matando o outro, fazendo o que é. O agravo estava bonitinho, precisava mudar para quê, né? Bom, então tem uma parte da doutrina, o professor Vinícius Silva Lemos, por exemplo, lançou um livro que trata de agravo de instrumento. E ele falou, olha, desgraçadamente eu preciso dizer que gera um monte de problema, mas o rol é exaustivo. Se a hipótese não está no artigo 1015, não cabe recurso imediato. Tem uma outra parte da doutrina, que tem bastante gente, o professor Marinoni, o professor Cássio Cardinello Bueno, o professor Rogério de Castro, que esteve aqui recentemente, inclusive, que vai dizer o seguinte, olha, o rol é taxativo, mas a gente precisa ter uma leitura ampliativa desse rol. O duro é estabelecer objetivamente como que vai ser feita essa leitura ampliativa, né? E tem uma outra parte da doutrina, de gente menos conhecida, que vai dizer que o rol é exemplificativo. Tem um autor que chama Luiz Henrique Barbante Franzé, que lançou um livro falando sobre isso também, e tem a professora Ana Cláudia Rodrigues Miller, que fez a dissertação de mestrado dela sobre isso também, falando, olha, esse rol só pode ser visto como exemplificativo, e nós já vamos tentar entender por quê. Na jurisprudência, como que a gente está? A tendência, a gente tem no Brasil uma tendência de jurisprudência defensiva, né? Então a tendência é, não cabe, não cabe. Aqui no Paraná a gente tem visto bastante isso, e em São Paulo também. No Rio de Janeiro tem um precedente que fala, numa frasezinha lá, que o rol é exemplificativo, mas está tratando lá de competência.
E no Superior Tribunal de Justiça, a gente tem duas decisões recentes. Uma é da terceira turma, o relator foi o ministro Marco Aurélio Belize, que disse que o rol é exaustivo. Meio que o problema não é meu se não está no rol. E uma outra decisão recente agora, até onde eu achei, é da quarta turma. O doutor José Carlos disse que tem... É da quarta turma, então. O relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, dizendo que há possibilidade de ampliação desse rol. Mas nesse processo, a gente não tem a redação do acórdão ainda. O que a gente tem é de gente que ouviu o voto ser proferido e que daí lançou notícia na imprensa dizendo que o fundamento teria sido o artigo 64, parágrafo 2º. O processo trata de competência e esse dispositivo fala que, quando houver arguição de incompetência, o juiz decidirá imediatamente. Mas veja, do juiz decidirá imediatamente tirar que cabe, que isso faz caber agravo, faz parecer aquela técnica de interpretação que primeiro eu decido, depois eu vejo onde eu vou fundamentar, né? E tem um problema isso tudo, né? Que é o seguinte: diz o artigo 1009, parágrafo 1º, que se não cabe agravo de instrumento, não há preclusão e que então pode ser arguída em preliminar de apelação. Agora, se cabe agravo, há preclusão? Isso é um problema sério. Como que os tribunais vão trabalhar com isso? Nós não sabemos ainda. Porque fica um problema sério. Imagine, se a gente for interpretar que há preclusão, então você fica obrigado a recorrer, senão depois você não pode mais discutir. Na prática, o que vai acontecer se a gente tiver uma leitura mais ou menos assim? Todo mundo vai interpor agravo de instrumento contra absolutamente tudo. E a coisa vai funcionar ao contrário do que se pretendia. O Brasil tem uma veia e uma capacidade danada de fazer as coisas funcionarem ao contrário, né? Então vai ser mais um caso em que o troço vai funcionar ao contrário. O que eu tenho visto na doutrina é dizer assim: não, nós precisamos ter uma leitura ampliativa, mas não pode ter preclusão. Conversava com o professor Fábio Paleari essa semana e falava, mas daí é um absurdo, né? Porque daí a parte pode escolher, então, o que ela quer fazer. Isso é um tratamento pouco isonômico do ordenamento. Bom, em que passo parece que nós estamos, né? Eu tenho a alegria de ter como meus confrades na Associação Brasileira de Direito Processual, tanto o professor Bruno quanto o professor Daniel. A ABDPRO tem um perfil garantista. Enxerga que o processo não é exatamente um instrumento de efetivação de direito. O instrumento de efetivação de direito é a jurisdição. O processo é uma garantia fundamental do cidadão, garantia de primeira dimensão, uma garantia contra o Estado. O que a Constituição diz é que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem estrita observância do devido processo legal. E logo depois de garantir isso, a Constituição garante aos litigantes em processos administrativos ou judiciais o contraditório e a ampla defesa. Não qualquer ampla defesa, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, ao que me parece, se a gente tem um risco de dano iminente, de incerta reparação, não cabe ao ordenamento infraconstitucional pretender postergar obrigatoriamente a possibilidade de questionamento dessa decisão pela via recursal lá para frente só, quando a discussão já será inútil. Então, para mim, parece que a gente tem um primeiro óbice de constitucionalidade aqui, mas a gente vai ter que esperar o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre essa matéria. Até lá, o que a gente tem? Além da possibilidade de pensar em ampliação de rol, porque nós estamos como advogados, né? Então, a gente vai ter que, algumas vezes, sustentar essa ideia de ampliação do rol. Eu já vou dizer para os senhores que aqui no Paraná é meio desanimador, porque o que o Tribunal do Paraná tem feito é negar conhecimento ao agravo, depois você faz o agravo interno, eles aplicam multa, inclusive. Uma outra possibilidade que a gente pode pensar é o mandado de segurança. Mas as cortes brasileiras sistematicamente têm dito, de forma que me parece muito acertada até, que a gente não deve utilizar mandado de segurança com intenção de recurso. Porque mandado de segurança é ação judicial, não é recurso. E tem uma outra possibilidade que o Tribunal do Paraná tem aceitado, tem funcionado aqui no Paraná, que é a via da correção parcial.
Isso gera um problema também, que é a gente ficar sujeito novamente ao regimento interno de tribunal. Quer dizer, quando a gente teve a disciplina do agravo interno, parece que o que o legislador pretendia é que a gente não ficasse mais sujeito ao regimento interno de tribunal. Até porque isso tem uma série de inconvenientes. Se a gente volta para correição interna, a gente tem esse inconveniente de voltar para o regimento interno, de uma forma completamente estúpida, porque os regimentos internos, em geral, dizem que o procedimento da correição parcial é o procedimento do agravo de instrumento. E qual que é o problema de ficar sujeito a regimento interno? É que aqui no Paraná a coisa está se resolvendo, está andando. O tribunal tem processado correição parcial. Mas se a gente for olhar o regimento interno lá do Tribunal de São Paulo, ele é expresso lá no artigo 211, ao dizer que só cabe correição parcial em matéria penal. E o tribunal tem já sistematicamente negado uma leitura ampliativa disso, dito que não cabe correição parcial, portanto, lá em São Paulo, em matéria civil. Então, me parece que esse é um problema que a gente tem no Brasil ainda por resolver. Eu até brinco quando eu vou para São Paulo, que a gente tem muita reforma. Eu falo isso à vontade, porque eu sou paulista também, né? A gente tem muita reforma na sistemática recursal brasileira para tentar resolver o problema que só tem lá em São Paulo. Porque aqui no Paraná a gente não tinha um problema de demora muito grande de processamento de agravo, nada disso. Para a gente ficou muito pior do que estava. Em São Paulo parece que ficou pior também, que não resolveu o problema que eles tinham. Isso é algo que a gente vai precisar aguardar ainda, né? Como que vai ser resolvido, se a gente vai ter reforma legislativa, como a gente já teve, de coisa que não funcionava, né? Acabar com o exame de admissibilidade bipartido dos recursos aos tribunais superiores, né? Então talvez a gente tenha uma reforma legislativa, talvez o Supremo Tribunal Federal venha entender que realmente é inconstitucional a pretensão de limitar o cabimento de agravo de instrumento quando houver um risco imediato de dano grave, de difícil ou de incerta reparação posteriormente, às vezes dano para o próprio processo, né? Para a economia, o senso de economia processual, de razoável duração do processo e tudo mais. Mas aqui no Paraná, atualmente, parece-me que o que a gente tem de mais seguro é usar a via da correição parcial, porque se a gente insistir no agravo de instrumento por enquanto e na interpretação ampliativa, a gente tem um risco danado do recurso não ser conhecido e que, se a gente insistir mais um pouco, ainda tomar uma multa que é fato impeditivo a falta de recolhimento da multa é fato impeditivo da admissibilidade de outros recursos e tudo mais. De forma bem breve, era isso. Vamos ouvir o professor Bruno. Pessoal, boa noite. Vou ser bem breve aqui. Antes eu só queria comentar, parabenizar o Daniel, acho que já veio aqui umas 3, 4 vezes só pela comissão, né? Já teve aqui para evento do Marista, né? O Léo, tantos lugares aí, um cara bem ativo aqui em Londrina também. E vendo o Daniel falar, eu sempre comento isso. Acho que o ano passado a gente teve um evento onde o Cássio estava, que a gente foi chamado pela vez para representar, né? O Cássio e o professor Luiz. E eu comentei no evento que eu entendo o processo muito como um jogo de xadrez, eu falei isso para o Cássio. Aí ele falou, é verdade, onde as pessoas precisam entender as técnicas que lá existem e quem entende mais da técnica se dá melhor. E eu vejo que o processo é uma técnica, né? Para ser apto, nós precisamos ter técnicas, precisamos entender a técnica. Por isso que eu sempre falo que o advogado bom entende do processo. Para entender o processo, você precisa entender de diversas técnicas. E vendo o Daniel falar, eu acho que fica muito notório isso, que há diversas técnicas dentro da intervenção em terceiro, técnicas às vezes extremamente complexas, específicas demais até, né? O que torna a necessidade do advogado estar atualizado, entender essas diversas atualizações, e para ser apto precisa entender de técnicas. Um advogado apto, um bom advogado entende de técnicas, entende de processo. Eu acho isso bem importante. E falando sobre isso, o Thiago comentou sobre o agravo, que inclusive foi o primeiro capítulo do livro, né, Thiago? Teve a ideia de fazer sobre agravo, e a gente trocou dentro do livro, só comentando um pouquinho sobre todos os pontos difíceis.
Tanto é que a gente coloca no livro que o livro não é para graduando, não é para estudante, nem para quem não entende. Porque a gente só toca, por exemplo, o capítulo de agravo é só sobre isso, a gente não explica o que é o agravo. É só sobre se o rol é taxativo ou não, e a gente vai pegar em cima desse ponto. E fazendo o livro, a gente comentou, eu comentei, a gente falou que como iria ser definido. Se vocês forem verificar, o primeiro capítulo do livro é o único capítulo que não trata de um recurso, porque os outros todos são do rol do 994, né? São todos os recursos em espécie do Código de Processo Civil. E no caminhar aí já quase 3 anos de comissão, Thiago, todos são da comissão aqui também, a gente discutiu sobre muitas coisas, nós chamamos muitas pessoas, em mestrado, em livros, em artigos, e aí a gente pensou em algumas coisas que são essenciais, que é como assim, se a gente for conversar, ou se a gente for começar a conversar sobre alguma coisa, eu preciso te dizer umas coisas que são importantes. Ou seja, antes da gente começar a conversar sobre qualquer coisa do direito, eu preciso comentar algumas coisas que são importantes. O capítulo primeiro é esse, tanto é que ele chama elementos essenciais. Então a gente pensou assim, o que é essencial antes de começar qualquer conversa? E eu digo isso mais do que o próprio sistema recursal como um todo. Então se a gente tiver que começar uma conversa, o que é importante? E aí a gente coloca algumas coisas que são importantes dentro do direito como um todo, principalmente, né, Thiago, dentro do sistema recursal. Então eu só vou comentar aqui de forma muito breve, porque é o capítulo 1º do livro, e a gente tenta fazer de uma forma bem densa isso, de algumas palavras que são importantes. Eu acredito que todos aqui estão usando, eu comentei isso no curso bastante, que a gente deu lá no escritório. Se de repente alguém não ouviu alguma dessas palavrinhas, eu recomendo colocar um post-it no monitor lá e usar todo dia, porque é isso que é o direito hoje em dia. Já era, e em especial com o CPC, que são as palavras ratio decidente, obter dictum, distinguish, overruling, isso que é o direito hoje em dia. Eu tenho sempre batido na tecla que advogar mudou. A forma de advogar mudou muito, bizarramente. Pelos aspectos probatórios, eu vejo que mudou, porque a gente tem possibilidade de dinamização do ônus da prova, cooperação, inversão. Se você entra com um processo hoje, você não sabe qual que é o ônus, o que você tem que pagar ou não, porque o processo tem uma forma bem dinâmica hoje em dia. De repente o ônus não é seu, mas pode ser que será totalmente seu, inclusive os custos de perícia. E mais específico sobre o tema, quando você entra com um processo, você tem que entender hoje em dia quais são os precedentes que existem dentro do processo. Nós temos lá no 926, 927 e 489 do CPC a necessidade de respeito muito grande dos precedentes. Então, quando você entra com um processo hoje em dia, e no 927 nós temos até alguns precedentes que são obrigatórios, que o desrespeito a ele pode implicar até numa reclamação sobre isso. Vocês precisam entender qual é a implicação dessas palavras. Por exemplo, ratio decidente. Eu contei até uma história já, que inclusive é de um advogado da comissão, de forma muito breve, que ele litigou dentro de um processo onde a parte foi condenada naquela súmula, salvo engano, 372 do STJ, que a apresentação do cheque antecipado gera dano moral. Eu sempre bato nessa tecla porque para mim ele exemplifica a forma de advogar hoje em dia. A súmula é muito seca, ela fala que apresentar o cheque antes do prazo, se você fizer um cheque pré-datado, dá dano moral. Se você verificar, um texto muito seco. Então, um advogado, colega nosso, advogou nesse processo, levou uma condenação muito grande, ele advogava para a parte que de fato tinha feito isso dentro do processo, e o advogado ficou muito incomodado com essa situação, porque o cheque apresentado, a pessoa que sofreu isso, ela tinha muito dinheiro na conta. E isso não causou nenhum prejuízo para ela. De fato, foi aposentado, mas não tinha um dano. E o advogado ficou incomodado com a situação, vislumbrando que aquilo de fato tinha causado dano moral. E o advogado, com um serviço excelente, pesquisou e foi verificar dentro do STJ que a súmula que deu origem, o processo que deu origem a essas súmulas, que são 5 processos, porque toda súmula nasce depois de um processo, de uma discussão, ela não nasce do nada, ela tem uma discussão. De todos os processos que discutiam isso, todos eram porque o cheque que foi apresentado não tinha fundos, porque foi apresentado antes da hora, o cheque voltou e de fato causou um prejuízo para a pessoa. E aí me parece muito notório que de fato há um prejuízo ali. E verifiquem que a súmula não fala isso, a súmula é muito seca. Ou seja,
O que a súmula diz? Não é o que está escrito, porque normalmente o que está escrito não quer dizer nada. O que está escrito é um signo que precisa ser interpretado. O que a súmula diz? Ela diz, na verdade, o conteúdo dos processos que deram origem a ela. Ou seja, a ratio decidendi da discussão central, e é essa palavra que a gente precisa incorporar dentro das petições, dentro dos discursos processuais, ela diz que se você apresentar um cheque antes da hora e voltar por ausência de fundo ou causar algum outro prejuízo, aí sim me parece notório que há prejuízo dentro do processo. Inclusive eu participei de uma palestra numa faculdade, o Dr. José Ricardo estava também, e eu toquei justamente nesse ponto, e ele falou, de fato, me parece que há uma incoerência na súmula. E tantas outras súmulas, e tantos outros casos, onde é necessário a gente vislumbrar o que é uma ratio decidendi do caso. Porque senão é uma obter dictum, que são discussões paralelas que não influenciam o processo. E aí eu cito um outro exemplo, vou citar só esses dois exemplos. Eu advogo num processo de uma ação, que inclusive foi indicado por um advogado aqui da OAB, de uma indenização muito grande. Teve um acidente numa cidade próxima aqui, e um veículo bateu na contramão, matou a filha caçula, o pai ficou extremamente inválido, com 100% laudo, e a mãe não teve grandes danos. Então é um processo com uma carga emocional, tanto é que eles ajuizaram muito próximo do prazo de prescrição, quando já conseguiram condições emocionais para isso. E chega uma circunstância, todo mundo já deve ter visto isso, que o advogado começa a tentar se defender em cima de valores, porque ele sabe que a natureza da ação, a culpabilidade, fica um pouco estampada. E o advogado começou a discutir isso e começou a citar diversos precedentes do STJ, onde que uma indenização daria 15, 20 mil reais. Eu já estou pouco acostumado, olhei e falei, não pode ser só isso, o STJ tem um entendimento mais ou menos lá de 100 mil reais, e ele só citou as partes que interessavam, né? E eu pedi para o estagiário na época fazer a leitura de todas as jurisprudências, e as jurisprudências diziam, por exemplo, acidente de trânsito com fratura na mão, fratura no pé, verifiquem que a ratio decidendi do meu caso, o elemento central, é a morte de uma pessoa, filha caçula, única, não casalizou. Esse é o elemento central do processo. O fato de ser um acidente de trânsito torna um obter dictum, uma discussão paralela dentro do processo, que não vincula a minha discussão dentro do processo. Então é muito importante a gente, quando for advogar, e verifiquem porque eu digo que isso afeta todos os casos. Porque já afetava antigamente e hoje em dia a gente tem uma leitura muito forte, carregada, de respeito aos precedentes. Se vocês forem verificar no 489, ele torna inclusive a sentença nula se você cita um precedente para o juiz e ele não enfrenta o seu precedente citado. Inclusive precedentes, jurisprudência, que é uma diferença que a gente faz essa distinção. Então, se você cita, por exemplo, um precedente perfeito do Tribunal do Paraná, um precedente do Tribunal do Estado de São Paulo, por exemplo, que se tiver uma condição paradigma, pode ser inclusive ponto de pré-questionamento para recurso especial, o juiz precisa enfrentar. Se não for um precedente obrigatório, ele não precisa seguir, mas ele precisa enfrentar os seus argumentos. Aí eu pergunto, o que é esse precedente que você citou? Porque às vezes eu vejo na rotina a pessoa fazer uma pesquisa preguiçosa, não digo todos, mas a gente verifica isso, do Jus Brasil e citando uma ementa do caso. Aquilo não diz nada. Uma ementa de um caso citado que você pega não diz nada. Não dá para você entender o que o caso corresponde e não dá para você pegar uma briga argumentativa com o juiz para dizer que você tem um precedente e você quer que siga ele, em questão de valores, em questão de tese. A ementa não diz nada. Às vezes a própria leitura do acordo em si não diz nada, a gente não consegue entender a ementa em si, muito menos. Então o que é você enfrentar a advocacia hoje em dia e dizer que você tem um precedente? O 489 fala que o juiz deve enfrentar todos os argumentos no parágrafo 1º e deve enfrentar as súmulas que você citar, os precedentes que você citar. E aí eu pergunto, o que é esse precedente que você vai citar? Isso pode ser usado, eu sempre comento, pelo bem, quando você cita os seus precedentes e coloca a palavra, verifica-se que é um precedente com a mesma ratio decidendi do meu caso. E aí você faz uma construção argumentativa para mostrar que o seu caso é igual a esse precedente que você está citando. E o precedente? O precedente normalmente não é uma decisão monocrática, é uma decisão fundamentada, de colegiado. Vocês precisam entender, nós precisamos entender o que é esse precedente quando você parte para a discussão de forma coerente e bonita com o magistrado para mostrar que você de fato tem precedente.
E isso pode ser usado por mal, quando você verifica de repente a outra parte que cita precedentes e você vislumbra quanto a esse caso, por exemplo, que eu estou citando, que na verdade não são precedentes para o caso. O fato de ser um acidente de trânsito não torna esse precedente obrigatório para o caso ou fonte de parâmetro para julgamento. É um acidente de trânsito, como um acidente que eu advogo dentro do processo. Mas o fato de ser um acidente de trânsito torna essa discussão uma obter dicto, uma discussão paralela. E esses obter dictos, há enunciados, inclusive do FPPC, que o Daniel participa, né, Daniel? Falando que obter dictos não são fundamentos, não são precedentes que tornam obrigatório. Então a gente precisa entender isso, e isso que a gente trata no capítulo 1, como elementos essenciais. Como se a gente tivesse que fazer uma conversa e falar, antes da gente começar a conversar sobre qualquer recurso, precisamos entender essas palavras, já que os precedentes têm uma força muito grande dentro do direito hoje em dia. Mas aí, o que são precedentes? Precedentes são isso, entender de fato o que é o elemento essencial do recurso. O que torna ele um precedente parecido com o seu caso, que é a ratio decidente, ou se não uma discussão somente paralela, ou senão a gente precisa fazer a terceira palavra que eu comentei com vocês, um distinguish, porque o 489 fala que tanto a parte ou contra o juiz é obrigado a fazer um distinguish se o precedente citado por você não guarda a mesma racionalidade do caso. Então imagina, por exemplo, que você cita um precedente, e se o juiz não aceitar esse precedente ou não fundamentar de acordo com esse precedente que você está citando, o respeito ao precedente é tão grande que obriga o juiz a fazer um distinguish, ou seja, falar, ó, esse precedente do seu caso não é esse mesmo. Tanto é que eu iniciei a fala com o caso da súmula do cheque, e esse foi justamente o andamento do processo. A sentença foi de condenação, salvo engano, 10, 15 mil reais. O advogado fez um embargo de declaração, no caso não daqui de Londrina, mas o advogado de Londrina. E ele fez um embargo e foi conversar com o julgador. E falou, ó, o fato aconteceu dessa maneira. Se você quiser dar dano moral, você pode dar um dano moral. Só que a sua sentença não pode ser fundamentada na súmula. Ele falou, você pode entender, porque de fato foi apresentado antes da hora. Só que a sua sentença foi inteiramente fundamentada no sentido de que o STJ já tinha fundamentado nesse sentido. E o advogado falou, você só não pode fundamentar na súmula, porque a súmula não diz isso, então a sentença é incoerente. Porque a súmula diz que se tiver um prejuízo. Resultado da história, o juiz deu a intimação para possível efeito multiplicativo, e em vez da sentença procedência de 15 mil, deu efeito multiplicativo e julgou improcedente. Esse caso foi desse ano. Então me parece um exemplo perfeito de uma técnica usada perfeita de respeito ao precedente, de embate, de distinguish, de obter dicto num processo que deu extremamente perfeito. E me parece que advogar hoje em dia é muito nesse sentido. Entender o que é precedente, verificar o que é precedente, que não é só emenda, que não é só aquele textinho que achou na internet, é pegar quais são os elementos centrais do processo, entender o que é uma decisão monocrática, o que é uma colegiada, verificar se esse precedente é atual, se não é um precedente que inclusive já foi às vezes revogado, modificado, ou que alteraram a decisão, que foi reformado de repente. Então, o direito hoje em dia, especialmente para o CPC, carece muito desses elementos, entender o que é isso para confrontar. E, em especial, já encerrando aqui, porque eu vejo que a advocacia hoje em dia mudou e mudará com muita força, mas muita força mesmo. Porque nós já temos alguns precedentes obrigatórios, né, Tiago, Daniel, que, por exemplo, se você propõe um processo, o 300 e pouco lá fala que o processo, inclusive, pode ser extinto na existência de precedentes obrigatórios, a extinção do processo. Isso porque a gente está falando de 2 anos de CPC. Vocês imaginam daqui uns 10 anos o tanto de precedente obrigatório, o tanto de travado que vai estar a advocacia, porque você não pode nem propor o processo. Eu conversava com o Thiago, inclusive no telefone essa semana, um engessamento sério que existe do direito, inclusive de você rever esses precedentes. Mas o que isso altera a advocacia? Altera que se existir precedentes, ou se existir especialmente precedentes obrigatórios do 927, as discussões ficam extremamente engessadas e nós precisaremos conhecer quais são os precedentes. Aí eu pergunto, o que são esses precedentes? Porque às vezes o precedente que pode vir à tona para você não é o precedente igual ao seu caso. E aí você precisaria fazer um distinguish do caso e levar essas discussões às vezes ao STJ para mostrar que o seu caso é diferente. E aí para isso você precisa fazer um pré-questionamento, precisa entender, precisa citar, precisa fazer o que a gente cita dentro do capítulo de recurso especial, né, Thiago? Cotejo analítico, embate analítico, confronto analítico, que isso tem tudo a ver
com o que é um precedente hoje em dia. Essa palavra eu acho de extrema valia, importância. Coloque um post-it lá no monitor, porque eu acho que ela que manda na advocacia hoje aí, que é advogado nesses casos. Eu acho que é só isso. Thiago vai encerrar, né? Muito obrigado. Obrigado.